Bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer, hoje número 229. 30 dias nós estamos meditando então no livro de Salmos. E nós estamos então entrando numa série de salmos proféticos, aqueles que falam do Messias, do reinado do Messias e também da sua volta. Hoje nós vamos então estudar o Salmo 16. Temos como título Cristo ressuscitou, a cruz, né? A cruz, a morte e a ressurreição de Cristo estão neste salmo. E nós vamos entender, então, este salmo através de um outro livro da Bíblia, que está no Novo Testamento, que é o livro de Atos. E hoje nós temos um dia de sol. Depois, uma semana, de chuva, de tempo nublado, hoje nós temos um lindo dia de sol. Somos gratos a Deus por isso também. Então, Atos, capítulo 2, versículos de 25 a 28, é uma chave para a gente entender o Salmo 16. Então, nós vamos ler do 25 ao 28. E diz assim a palavra do Senhor: Porque a respeito dele diz Davi: Diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixará a minha alma na morte e nem permitirá que o seu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Então, nós temos aqui no livro de Atos, então, a menção deste Salmo 16, falando a respeito da morte e da ressurreição de Cristo. Aqui nós temos, então, Pedro citando esse versículo, e nos versículos, então, de 8 a 11, aqui deste Salmo 16, fala a respeito disso. E diz assim, 16, o Senhor tenho sempre a minha presença, estando ele à minha direita, não seria abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixará a minha alma na morte, e nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida na tua presença, a plenitude de alegria na tua destra ou na sua direita, delícias perpetuamente. Então, nós temos aqui Pedro se referindo à ressurreição de Cristo. Nós usamos esta chave, então podemos ouvir o nosso Salvador maravilhoso orar a seu Pai um pouco antes de ser entregue à cruz. Então, 16, de 1 a 2, diz assim, guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo além de ti. Como então um homem perfeito, inteiramente dependente de Deus, Cristo clama por livramento. Aquele que é o seu único refúgio. Ao longo dos seus 30 anos de vida na terra, o Salvador não só reconheceu Deus como seu Senhor, mas também deixou claro que o Pai era o objeto supremo da sua afeição. As palavras outro bem, não possuo senão a ti ou somente a ti, não negam, então, esse caráter impecável do Salvador. Antes, constituem também um testemunho comovente de que Cristo buscava toda a sua suficiência em Deus. As suas palavras podem ser comparadas à expressão de adoração também de Davi no Salmo 73, versículo 25, que diz assim: Quem mais tenho eu no céu?
Não há outro em quem me compraza nesta terra. Quem mais tenho eu além de ti? Não há outro em quem eu me compraz nesta terra. A centralidade de Deus na vida, então, do Messias não exclui, contudo, uma profunda consideração pelos santos. Neste mundo, na verdade, há um vínculo, então, muito próximo entre os dois. Então, vamos ver o versículo 3, diz assim: quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho também o meu prazer. Foi por amor que ele se entregou à morte por cada um de nós. Então, na verdade, há um vínculo muito próximo entre esses dois. Amar a Deus significa também amar o seu povo. O Messias amou. Deus amou e o seu Filho nos amou. 1 João 5, de 1 a 2, diz assim: o Senhor Jesus, ele considera então os seus santos a maior nobreza da terra, aqueles nos quais ele tem maior prazer, né? Os santos, os notáveis, é por eles que eu irei morrer. No 16:4 diz assim: muitos serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Aqui então há um contraste dos adoradores do Deus vivo e os adoradores de outros deuses. E aqui fala que há uma pena, há um castigo para a idolatria. Se tornar qual semelhante aos deuses aos quais eles prestam culto. O Filho de Deus, ele rejeita toda forma de comunhão com as suas libações de sangue, com os seus sacrifícios. E ele fala: e nem sequer mencionarei o nome deles. Quem adora os ídolos e nem tolera, ele não menciona então o nome de quem adora ídolos e nem tolera os rituais pagãos. Nos versículos 16, de 5 a 6, nos diz assim: o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me divisas em lugares amenos, e é muito linda a minha herança. Então, no tocante à vida pessoal de Cristo, o Senhor é a sua porção, é a sua herança, mas também é o seu cálice. Ao pensar, então, no modo tão sábio e maravilhoso como o nosso Pai planejou cada detalhe da sua vida, ele, então, compara a uma bela propriedade em lugares amenos, e é uma herança constituída inteiramente, então, de coisas boas, de delícias perpétuas. Quando vivemos, então, em comunhão com o Senhor, nós também podemos louvá-lo dessa maneira, como o seu Filho Jesus também o louvou. Ele ordena, então, que nós louvemos e ordena, então, a nossa existência. Quando nós nos queixamos, quando nós murmuramos, mostramos tal confiança na sabedoria, no amor e no poder de Deus, assim como seu Filho. Pai, na sua presença há delícias perpétuas. No 7 diz assim: bendigo ao Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Aqui Cristo bendiz o Senhor pela provisão fiel da orientação, dos conselhos, mesmo naquelas horas, né, de insônia, enquanto orava e meditava na palavra de Deus, seu coração o instruía. Quantas vezes Jesus se retirava à parte para orar, para falar com o Pai, para pedir conselhos ao Pai, né? Pedro cita, então, os versículos restantes do Salmo 16 no Pentecostes, considerando uma referência, então, à ressurreição de Cristo, como nós lemos lá, Atos 2, 25 a 33.
Então, observemos os argumentos do apóstolo Pedro, a maioria dos quais muitos de nós nunca deduziríamos que tinha a ver, então, com esta passagem de Salmo. Então, primeiro, qual é a dedução, então, de Pedro? Primeiro, Davi estava se referindo a Cristo, e nós vemos isso no versículo, então, neste versículo 25 de Atos. Não podia estar falando, Pedro, de si mesmo, pois seu corpo ainda se encontra sepultado em Jerusalém. Então, ele estava falando do Cristo, né? Que não viu, então, que o seu corpo não viu a corrupção. Segundo, ele está falando, por ser profeta, o salmista sabia que Cristo seria ressuscitado por Deus antes de reinar entronizado à direita do Pai. Terceiro, logo Davi predisse que Deus não permitiria que a alma de Cristo permanecesse no Hades e nem o seu corpo sofresse, então, decomposição. O quarto fato desse salmo é que Deus ressuscitou a Cristo e os acontecimentos no Pentecostes eram o resultado da glorificação, então, do Messias à destra de Deus. Com essa introdução em mente, nós vamos então para o final deste salmo. Versículo 8, 16, 8 diz assim: O Senhor tenho sempre à minha presença, estando ele à minha direita, não serei abalado. O Messias declara então que vive em função de Deus, de Jeová, nunca faz nada pela sua própria vontade, sempre age em obediência à vontade do seu Pai. Estando ele, então, à minha direita. À direita, então, o que se refere? A palavra de Deus sempre está à minha direita, minha direita. O que significa estar à direita, à minha direita? Então, primeira coisa, a estar à direita significa poder, está lá no Salmo 89, 13. Mas também significa que estaremos em segurança, significa segurança estar à direita. Salmo 20, versículo 6. Honra, significa honra. Salmo 45, versículo 9, 110, versículo 1. Prazer, Salmo 16, 11, fala que estar à direita é prazer. Favor, estar então à direita, aquilo que está à direita traz favor. Salmo 80, 17. É também estar à direita é ser apoiado, ter apoio. Salmo 18, 35. Aqui diz respeito, então, à proteção e à segurança, a estar se sentir protegido, seguro, à direita do Pai. Salmo 16, de 9 a 11. Então, nós temos aqui: alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, não permitirás que o seu santo veja a corrupção. Tu me farás ver o caminho da vida na tua presença, a plenitude de alegria e delícias perpetuamente. Temos aqui, então, um certo cuidado da proteção constante de Deus. O Salvador, então, vai encarar o seu futuro com segurança. Sabe que Deus não deixará que a sua alma na morte, nem permitirá que o seu corpo, então, veja a corrupção. Em outras palavras, Cristo será ressurreto dentre os mortos. Davi, então, profeticamente, então, fala exatamente o que aconteceria com o Salvador, com o Messias. Então, o último versículo, Cristo declara essa absoluta certeza, que Deus o fará ver os caminhos da vida, ou seja, levará ele de volta da morte para a vida. Então, no final, estes caminhos conduziriam de volta aonde? Para o céu, na presença de Deus, na presença do Pai, onde ele, então, experimentaria a plenitude de alegria e delícias perpetuamente. E é assim que vai acontecer com os salvos, com os filhos de Deus, os nascidos e redimidos pelo sangue do Cordeiro. Lembra? Jesus falou sobre essa parábola. Então, as ovelhas para a direita e os bodes para a esquerda. E as ovelhas vão então estar vivendo, né? E experimentando delícias perpétuas. Não esqueça, Jesus está voltando.
Deus te abençoe e até amanhã com o nosso devocional Florescer.